Boa noite a todos, caríssimos e caríssimas. Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo para podermos fazer as nossas reflexões filosóficas. Hoje nós vamos falar sobre filosofia e linguagem. A filosofia, ela também tem uma área de investigação que é a linguagem humana. Como a linguagem se deu, como nós adquirimos a linguagem, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sabido de todos que a língua, ela é dinâmica. Ela não é algo estático, ela está sempre passando por transformação. Conforme as pessoas evoluem, mudam-se o vocabulário, mudam-se as palavras e até mesmo muitas vezes o significado das palavras. Nós então vamos abordar aqui, alguns detalhes, alguns pensamentos, algumas correntes que visam explicar como nós adquirimos a linguagem. Então, não descartando nenhuma possibilidade, nenhuma teoria, eu vou falar aqui de início sobre a origem da língua na perspectiva religiosa, da judaico-cristã, que é a linguagem adâmica. Na teoria, na tradição judaico-cristã, vai dizer que a linguagem foi um processo que o primeiro homem, Adão, ele recebeu de Deus. Deus teria dado para ele a língua, a linguagem, a fala e também teria dado a ele a incumbência de colocar o nome em todas as coisas, tanto nas pessoas quanto nos animais. Então, por essa perspectiva religiosa, Adão, ele falava o idioma. Não se sabe qual é o idioma, mas ele tinha o meio de se comunicar tanto com Deus quanto com a sua esposa e os demais ali filhos que eles tiveram, possivelmente tiveram ali no paraíso. Então, havia um diálogo, uma conversa, onde Deus passava a instrução, ou seja, uma conversa, um bate-papo entre Adão e Deus. Então, o Criador ali teria incumbido Adão de organizar, dar nome em todas as coisas, né? No entanto, quando saíram ali do paraíso, a humanidade, as pessoas ali, querendo não se afastar uns dos outros, criar ali uma só nação, um só povo, descumprindo aquilo que Deus pediu, descumprindo a orientação de Deus. Então eles quiseram se tornar ali um povo único ali e não se espalhar para a terra e povoar a terra como Deus havia dito. Então o líder ali daquele povo ali, Nimrod, ele resolve construir uma torre que toque o céu. Para quê? Para que a torre para que a torre se tornasse uma referência. E onde eles estivessem, eles não iriam tão longe a ponto de não visualizarem a torre. Então, ficariam todos ali, uma grande só nação, um grande só povo. E isso teria desagradado a Deus, que confundiu ali as línguas, que todos falavam a mesma língua, confundiu ali as línguas e eles não conseguiam mais se comunicar e nem terminar de construir a torre que tocasse ao céu. Então cada povo se identificava com outro que falava a mesma língua e diversas línguas, e cada um se unindo àqueles que eles conseguiam se comunicar, se espalharam sobre a terra. Agora, saindo da perspectiva religiosa da linguagem adâmica, nós vamos falar um pouco sobre a questão mais científica, que é o grito de natureza. O pensador, que teria formulado essa teoria ou essa ideia foi Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então ele vai dar explicação de que a língua é como o grito da natureza, que os primeiros humanos, os primeiros seres humanos ali, para expressar dor, para expressar medo, então eles começavam a provocar sons. E esses sons, com o passar do tempo, foram se tornando mais elaborados de acordo com a necessidade e de acordo com a tentativa de expressar outros sentimentos, não mais o sentimento de medo,
de dor, mas de amizade, de amor. Conforme as populações foram crescendo, foram se evoluindo, foram ampliando o vocabulário até se chegar à questão da fala. Então, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, a fala, o processo da fala, seria um processo evolutivo, que os homens primitivos, eles apenas começavam a fazer barulhos, sons, para chamar atenção, para expressar medo, dor, necessidades, e com o passar do tempo eles foram elaborando, foram aperfeiçoando esse sistema de fala e foi um processo evolutivo, cuja são meras convenções humanas. Então a fala, a palavra, o significado das coisas seriam mera convenção humana. Então o homem ali primitivo resolveu chamar o céu de céu, resolveu chamar a estrela de estrela e os objetos à volta deles ali. Foi uma convenção a partir do convívio social, a partir do convívio ali com os povos da época, com os povos primitivos, cuja necessidade social fez com que eles criassem os signos e os significados, ou seja, associar um objeto a uma palavra. Então, essa é a explicação que Rousseau apresenta. Nós vamos prosseguir aqui, né, falando da questão da gramática. Ela é adquirida ou ela é inata? Né? Na perspectiva científica, na perspectiva filosófica e psicológica, Skinner, que foi um psicólogo, seguidor do behaviorismo, ele vai dizer o seguinte, que toda conduta ela é moldada, então ela é condicionada, ela é adquirida, nós somos de certa forma adestrados. Então ele vai dizer que a conduta, a fala, a gramática, ela é adquirida. Nós temos que aprender a utilizá-la, as regras, as normas. E já Noam Chomsky, ele vai dizer o seguinte, que a fala, a capacidade humana, né, está no próprio DNA de todos nós, ou seja, são questões inatas. Nós já nascemos, o nosso DNA já consta essa possibilidade de nós aprendermos a gramática, a fala e a escrita. Então são duas ideias. Para Skinner, nós adquirimos a partir da experiência, a partir do condicionamento, e para Chomsky, nós já nascemos com ela em nosso DNA. Partindo desse contexto, né, existem diversas formas, diversos contextos de linguagem. O homem, ele, através do tempo, ele teve que desenvolver as várias formas, as várias possibilidades da linguagem. Aquilo que era primitivo, menos elaborado, com o passar do tempo, com o avanço da sociedade, com o avanço, com a necessidade de cada vez mais melhorar a comunicação, né? Então surgiram vários tipos de linguagem. Por exemplo, linguagem verbal, que se utiliza através das palavras, né? As línguas. A linguagem jurídica, o meio acadêmico, o meio jurídico elaborou, criou conceitos e palavras que identificasse símbolos do momento, da condição jurídica. Tem a linguagem popular, né, que é a forma de se comunicar do dia a dia, sem formalidade, é uma conversa entre amigos, mais assim, o senso comum. As pessoas não se preocupam tanto com as regras ortográficas, com as normas ortográficas. Então essa linguagem popular é aquela linguagem do dia a dia, nas ruas, que nós usamos no mercado, na padaria, enfim, nos locais menos assim sofisticado, que exige menos sofisticação da fala. Existe também outras formas de linguagem, que é a corporal. É uma forma de comunicação não verbal. Nós podemos utilizar gestos, expressões faciais, olhares, enfim,
A linguagem, ela é ampla, nós podemos exercê-la de diversas formas, né? A dança, a pintura é uma forma de linguagem. Então, partindo desse contexto, nós podemos utilizar as mais diversas formas de comunicação e de linguagem. E a linguagem, nessa perspectiva, ela é convencional. Vamos aqui pegar, então, um semáforo de trânsito, que existem 3 cores ali. O verde, que indica que você pode passar, o amarelo, que te pede atenção, e o vermelho, que te diz que é para parar. Quem associou as cores ao significado de cada uma delas? É uma convenção humana. E essa convenção é seguida pelos mais diversos países do mundo. Você pode estar em outro país, em outra nação, você vai entender o significado das cores. Então são signos associados a determinados conceitos, né? Então o sentido básico da linguagem, de acordo também com o especialista Fernand Saussure, ele vai dizer o seguinte: a linguagem, ela é um sistema de signos, né, formados pela junção do significante, que representa a representação sonora do vocabulário, e o significado, que está diretamente ligado a uma ideia, o pensamento. Então, quando se fala casa, existe a questão dos signos, né, formado pela junção, né, de palavras, C-A-S-A, casa. Mas o que me faz entender o significado? Por exemplo, isso aqui, letra C. Isso aqui nada mais é do que um desenho no espaço, que um dia alguém resolveu chamar de C. E a junção de C-A-S-A, casa. Isso dá a ideia e nos remete ao significado, a ideia que surge na nossa mente, o pensamento da casa. Então eu ouço o som, casa, e me vem na cabeça, na mente, a ideia de casa. Então existe o signo e aquilo que o signo representa. O conjunto desses signos, significado e significante, remete a coisas distintas. Significado é uma coisa e significante é outra. Antes da criação do alfabeto na Grécia Antiga, os poetas, eles transmitiam as questões históricas, as suas mensagens, de maneira oral. Então as histórias místicas, as histórias épicas, as aventuras, as desventuras eram transmitidas de forma oral. A partir do século IX, os gregos, eles desenvolveram o próprio alfabeto deles, a partir do alfabeto fenício. Então eles pegaram o alfabeto e elaboraram, né? Isso facilitou o quê? A propagação da linguagem escrita. A partir do momento em que não se transmitia mais a forma oral de comunicar, então foi suplantada a linguagem oral, foi sendo suplantada pelas ideias e pelas reflexões. Nesse momento saem de cena os oradores e entram os filósofos e os professores. A partir disso, eles passam a ter a tarefa de educar a juventude. Tanto é que a paideia, ou a pedagogia, o conceito surgiu na Grécia. Paideia, aquele que cuida da criança, aquele que cuida do garoto, né? No sentido do lar, que orienta nos costumes, na maneira de se comportar. E com o passar do tempo, o pedagogo foi ganhando novas funções. Ele foi ganhando a função de ensinar a criança nas primeiras letras, a ler e a escrever. Uma das coisas também de fundamental importância para o desenvolvimento da questão da linguagem foi a invenção da imprensa no século XV por Gutenberg. Com isso, o que acontece? Passaram a ser impressos de forma mais rápida e mais eficaz os livros, os manuscritos, favorecendo a educação e a alfabetização. Portanto, nós, seres humanos, somos seres linguísticos. É por meio da linguagem que nós nos expressamos, que nós construímos boa parte do que somos e do mundo à nossa volta. Nós entendemos o mundo à nossa volta, nós explicamos o mundo à nossa volta
através da linguagem ou através das linguagens, qualquer que seja ela, verbal, não verbal, linguagem corporal, enfim, é através das múltiplas linguagens que nós explicamos o mundo à nossa volta. Nós expressamos as nossas experiências às outras pessoas, reconhecemos experiências alheias. Então a linguagem ela é de suma importância para o ser humano. Nós estabelecemos vínculos sociais através da linguagem, nos transformamos através da linguagem, promovemos transformações e conferimos sentidos à nossa vida. Então, esse breve visitar sobre a linguagem nos permite ver a importância dela para a nossa existência. Eu termino por aqui e peço a você que se interessa pelo assunto que continue se aprofundando, procure nos livros, façam pesquisas e desenvolvamos esse tema também dentro das salas de aulas assim que tivermos oportunidades. Boa noite.